Bom, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai começar a falar de séries numéricas, tá? Então, é um primeiro vídeo, uma apresentação do assunto, a gente vai fazer só uns exemplinhos básicos, não vou me aprofundar muito, e explicar um pouco o que é o conceito de série numérica e algumas coisinhas relacionadas, tá? Então, a gente vai começar com o exemplo mais simples de todos, que é um exemplo que provavelmente vocês já viram no ensino médio, que é essa soma infinita aqui, tá? Então, é 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, e etc., sem parar. Tá? Esse três pontinhos significa que eu vou somar para sempre, digamos assim. Bom, primeira coisa, né? Percebe que esses números que eu estou somando, eu tenho um padrão. Então, o primeiro é 1, depois 1 meio, depois 1 quarto, depois 1 oitavo. Uma maneira de você pensar, né? É que o próximo, né? Vamos pensar assim, separa no momento, aí o próximo é metade do anterior, né? Um meio é metade de um quarto é metade de um meio, um oitavo é metade de um quarto, e assim por diante. Ou outra maneira de você pensar também é que todos os termos que você está somando aqui são do tipo 1 sobre uma potência de 2, né? Até o primeiro dos termos você pode pensar assim, que ele é como se fosse 1 sobre 2 elevado a zero, né? 2 elevado a zero também é 1. Então, todos os caras aqui embaixo são potências de 2, e você está somando coisas do tipo 1 sobre 2 elevado a alguém. Tá? Então, antes de fazer formalmente o que significa essa soma infinita, vamos apelar um pouquinho para a intuição e vamos pensar geometricamente. Tá? Como que eu vou pensar geometricamente? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um segmento de reta. Tá? Então, um segmento... Opa, falhou aqui. Eu vou fazer um segmento de reta e eu vou marcar alguns pontos nesse segmento de reta. Tá? Então, aqui eu vou marcar no início, vou marcar no fim e vou marcar no meio dele também, que o meio dele eu não vou ser tão preciso aqui, por mais que seja quadriculado, isso não é tão importante. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui, que aqui vai ser mais ou menos o meio. Então, o que é esse segmento? Bom, vou marcar alguns números. Aqui vai ser o 0, aqui vai ser o 1, e aqui, como é metade, né? Aqui vai ser o 2. Então, esse segmento aí, o total, né? Esse segmento tem tamanho 2. Eu marquei ele desde o início, na metade dele e no final dele. Aí, cada um desses números que eu vou somar aqui nessa soma infinita, eu vou interpretar eles como um tamanho de segmento, que eu vou preenchendo aqui nesse segmento maior. Então, por exemplo, esse 1, eu vou pensar que ele é o tamanho desde o segmento aqui, desde o 0 até o 1. Tá? Então, eu vou preencher esse tamanho em vermelho aqui. Esse é o 1. O próximo cara que eu vou somar é 1 meio. Bom, se você chegar aqui desde o 1 até o 2, esse segmento tem tamanho 1. 1 meio é metade dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui essa segunda parte aqui, né? Eu vou marcar ela na metade, mais ou menos aqui, assim. E esse 1 meio, eu vou pensar que é o segmento que vai desde aqui do 1 até essa metade que eu marquei aqui. Então, esse finalzinho, o que ele representa, né? Ele representa o tamanho 1 mais 1 meio. Esse vermelho todo agora, né, desde lá do 0 até aqui, ele mede 1 mais 1 meio. Tá? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é somar 1 quarto. Então, esse segmento que vai desde esse verdinho que eu marquei até o final, ele tem tamanho 1 meio. O que é 1 quarto? Metade dele. Então, de novo, vou vir aqui, marcar esse segmento mais ou menos na metade e vou somar 1 quarto. Então, vou preencher até aqui. Então, esse último cara que eu acabei de marcar, ele vai representar, né, desde lá do 0 até ele, 1 mais 1 meio mais 1 quarto. Tá? E assim por diante. Agora o padrão já ficou claro, né? Então, se eu quiser continuar repetindo esse processo, eu vou perceber que a próxima etapa é somar metade do segmento restante. Então, eu vou preenchendo de metade em metade aqui. Né? Então, o próximo vai até mais ou menos aqui, aí depois o próximo vai até mais ou menos aqui, aí o próximo mais ou menos até aqui. Então, eu vou somando metades, então eu vou somando cada vez menos
mas aos pouquinhos eu vou preenchendo esse segmento. Então, intuitivamente, se eu pudesse continuar esse processo sem parar, indefinidamente, eu ia preencher esse segmento inteiro, né? Então, intuitivamente, isso significaria, né, que essa soma infinita, 1 mais 1/2, mais 1/4, mais 1/8, sem parar, né, seria igual a 2, né? Então, intuitivamente, tá? Pelo menos assim, para a gente tentar se convencer de que isso daria 2. Só que, bom, tá, tudo bem. E se eu não puder desenhar um segmento de reta, que nem a gente está fazendo aqui, né? Aqui, pelo menos, é intuitivo que dê 2. Mas e se a gente não puder fazer isso? Como é que faz em geral? Então, tudo em matemática precisa fazer de uma forma formal, né? Uma forma bem justificada. Então, como é que a gente faz isso? Então, a maneira de fazer isso é você perceber padrões, tá? Então, primeira coisa, a gente já tinha discutido isso, os termos que eu estou somando aqui, eles têm todos esse formato, né? 1 sobre 2 elevado a k, ou seja, 1 sobre uma potência de 2, onde essa potência, aqui na verdade eu coloquei k maior ou igual que 1, mas basta colocar k maior ou igual que 0, porque como eu falei, né? O primeiro termo, que é o S, o k igual a 0, 1 sobre 2 elevado a 0 é 1. Então ele na verdade está incluso aqui. Tudo bem? Então, eu estou somando coisas desse tipo. E mesmo usando essa ideia intuitiva, que é a ideia geométrica, ela vai servir para a parte da formalização. A gente pensa assim, eu não sei somar infinitos números, eu sei somar finitos. Então, eu vou fazendo a soma por etapas, né? Então, na primeira etapa, eu vim aqui e preenchi esse segmento de 0 até 1, ou seja, 1. Na segunda etapa, eu peguei aquele 1 que eu já tinha e somei mais metade. Tá? Então, aqui está esse 1 que eu estou chamando de S1. Aí, na segunda etapa, que eu estou chamando de S2, era o que eu tinha antes, 1 mais 1/2. Na terceira etapa, eu pego tudo que eu tinha antes, que era 1 mais 1/2, e somo 1/4. E assim por diante. Então, em cada uma dessas etapas, eu estou preenchendo um pouquinho mais daquele segmento. Em geral, de maneira genérica, eu vou chamar de SN, essa soma de 1 mais 1/2, mais 1/4, mais 1/8, até 1 sobre 2 elevado a n. Tá? Então, o n genérico aqui. Então, é uma enésima etapa desse processo. Tá? E o mais importante de tudo é que cada um desses números aqui que eu acabei de criar, nessa nova lista de números, S1, S2, S3, etc., ela é uma soma finita. Então, são coisas que eu sei fazer. Né? Essa nova lista de números, ela tem um nome, a gente vai chamar ela de somas parciais. Tá? Então, as somas parciais é uma nova sequência de números, e em cada etapa, você pega tudo que você tinha antes e soma o próximo cara. Tá? Numa maneira mais econômica de linguagem, em vez de ficar fazendo essas somas aqui, eu posso escrever isso na notação de somatório, né? E aí eu preciso escrever o somatório com o termo geral da soma que você está fazendo. E por isso que a gente analisou, né, que os termos que eu estou somando, todos eles têm esse formato, 1 sobre uma potência de 2, e o Sn ele soma desde o 1 até 1 sobre 2 elevado a n. Então, essa potência aqui, esse k, ele varia desde o 0, para você poder produzir 1 sobre 2 elevado a 0, que é 1. Depois, k igual a 0, 1, 2, 3, 4, até o n, ou seja, 1 mais 1/2, mais 1/4, mais 1/8, até 1 sobre 2 elevado a n. Né? Então, é para isso que serve essa notação de somatório, para você economizar a linguagem. E aí, o que é a soma infinita, então? Se eu colocar um infinito aqui no índice de cima, né, desse somatório, que é uma abreviação dessa soma infinita, 1 mais 1/2, mais 1/4, mais 1/8, etc. O que é isso por definição? Bom, aí você apela para a intuição, né? Se eu faço um SN, eu somo desde o 1 até 1 sobre 2 elevado a n. N é a quantidade de termos que eu estou somando. Se eu quero fazer uma soma infinita, é como se eu pegasse essa quantidade de termos que eu estou somando
e fizesse ele tender infinito, né? Você crescesse esse n, quanto mais você cresce o n, mais parcelas você está somando. Então, infinitas parcelas corresponde formalmente a tomar o limite quando n tende a infinito. Então, formalmente, essa série aqui, né, esse é o nome que essa soma infinita recebe, o nome formal, essa série numérica, por definição, é o limite quando n tende a infinito da sequência de somas parciais, tá? Isso é para ser intuitivo, tá? Então pensa um pouco, para e pensa nisso. O SN é você somar desde o primeiro até a enésima etapa. Então, se você fizer o n tender a infinito, é como se você estivesse somando infinitas parcelas. E esse é o significado dessa série aqui. Então, pelo menos intuitivamente, né, a gente acabou de ver nesse exemplo, é que essa série de termo geral 1 sobre 2 elevado a k, com o k começando desde o zero, essa série vale igual a 2, tá? Não é aproximadamente, é igual a 2. A soma infinita preenche todo aquele segmento desde o 0 até o 2, tá? Bom, então esse é um primeiro exemplo de uma soma infinita e ela dá um número mesmo, né? Ela dá um número 2, nesse caso aqui. Bom, próximo exemplo aqui, a gente vai considerar a seguinte soma infinita de novo, tá? Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, não é o inverso de nada. Eu estou simplesmente somando 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim por diante, tá? Então, primeiro, para apelo geométrico, o que você faria, né? Primeiro que agora vocês já devem perceber, né, que eu não vou conseguir fazer um segmento finito, né? Eu vou começar aqui, pode ser do zero mesmo, só que eu não vou poder parar, né? Percebam só, vamos fazendo uma escala menor aqui agora, só para a gente perceber. Então, digamos que esse aqui é o tamanho 1. Tá? Então, vou marcar aqui. Esse aqui é como se fosse o 0. Esse aqui é como se fosse 1. Então, o primeiro cara que eu estou somando, que é 1, eu posso pensar como esse segmento aqui. Aí, a próxima etapa me diz que eu tenho que somar 2. E, bom, então, somar 2, eu vou pegar um desse aqui, mais um desse aqui. Vamos pensar que cada quadradinho é o tamanho unitário dessa vez. Vamos aproveitar o quadriculado. Somar 2 seria somar esses dois caras aqui, né? E aí eu chego no 3 aqui. Aí a próxima etapa é somar 3. Então eu vou pegar mais 3 desses quadradinhos aqui, né? Então eu pego até aqui, somo esses 3 tamanhos, esses 3 quadradinhos, e chego aqui no 6, né? E assim por diante. Então percebam que a diferença principal nesse caso é que em cada etapa você está somando cada vez mais, né? Você não está somando cada vez menos, que nem foi no exemplo anterior. Então, aqui no próximo eu vou somar 4, daí vai chegar aqui. Depois eu vou somar 5, daí vai chegar aqui. Então, esse tamanho, esse vermelho todo, né? Ele está aumentando cada vez mais. Então, nesse caso, é intuitivo, ou pelo menos deveria ser, né? Que se você fizer essa soma infinita 1 mais 2 mais 3 e assim por diante, isso não dá um número, isso dá uma coisa que você pode representar como infinito. Tá? O que significa esse infinito? Significa que é uma coisa que cresce demais. Digamos assim, ele não se aproxima de nenhum número, ele simplesmente explode, ele cresce demais. Né? Porque você vai preenchendo esse segmento cada vez maior, e esse cada vez maior não tem fim, né? Então você representa isso nessa maneira, tá? Então é infinito. Então não dá um número, como deu no exemplo anterior. Então isso é um exemplo, né? E aqui fica mais discrepante, porque em cada etapa você está somando cada vez mais. Diferente desse exemplo aqui, que a gente fez, que em cada etapa eu estou somando, né? Eu vou aumentando, mas em cada etapa eu vou aumentando cada vez menos, né? E esse cada vez menos é o suficiente para que isso não exploda e dê exatamente um número. Diferente desse exemplo, que em cada etapa eu vou somando cada vez mais, então isso aqui não tem chance alguma de ficar preso, né?
como ficou aqui, né? Todos os segmentos, em cada etapa, eles ficam presos dentro desse 0 até 2. Né? Então, aqui ficou claro que ia se aproximar de alguma coisa mesmo. Já que não, aqui só aumenta e simplesmente explode. Mas, e se eu fizesse, então, um outro exemplo, onde em cada etapa eu fosse somando cada vez menos? Será que necessariamente ela se aproxima de algum número? Tá, então, a gente vai considerar um terceiro exemplo, que é a chamada série harmônica. O que é série harmônica? Bom, é quase fazer o mesmo que eu fiz no exemplo anterior, só que em vez de somar 1, 2, 3, 4, 5, etc., eu vou somar os inversos desses casos, tá? Então, é 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, e assim por diante, tá? Então, aproveitando que a gente já definiu, digamos assim, formalmente, o que é a soma infinita, o que é a soma infinita? Bom, eu pego as somas parciais, ou seja, pego desde o primeiro até uma enésima etapa. Então, aqui nesse exemplo, eu vou chamar essas somas parciais de HN, tá? Porque tem da literatura isso. Então, eu vou somar 1, mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, até 1 sobre N, tá? Então, essa é a enésima etapa dessa soma infinita aqui. O que é a soma infinita? A soma infinita é eu pegar esses HNs e fazer o N tender infinito, né? Então, como a gente acabou de ver, formalmente, né? Formalmente, a soma infinita 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais etc., né? 1 quarto e assim por diante, formalmente ela é o limite, quando n tende a infinito, desses HNs, né? Ou na notação mais econômica, né? Soma de... Eu vou colocar K aqui para seguir o que a gente estava fazendo no exemplo anterior. K igual a 1 até infinito. E o termo geral, né, o formato dos termos que a gente está somando, dessa vez eles são 1 sobre K. Né? Então é 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, e sem parar, né? Então até infinito. E formalmente ele significa esse limite de Hn quando n tende a infinito. Beleza. Agora a pergunta é, será que esse limite existe? Será que ele dá um número? A gente até poderia tentar calcular alguns desses para ver esses tamanhos de segmentos, né? Então, por exemplo, só para fazer uns primeiros aqui. Quem que seria o H1, né? O H1 é o primeiro segmento, digamos assim, é o cara de tamanho 1. Então, beleza, esse não tem problema. Quem seria o H2? Bom, o H2 é tudo que eu tinha antes, mais a próxima etapa, que é 1 meio. Então, esse cara aqui é 3 meios, e aí, número decimal, né, 1,5. Quem que seria o H3, por exemplo? O H3 seria 1 mais 1 meio, mais 1 terço. Tudo que eu tinha antes, mais a próxima etapa, que é 1 terço. Ou seja, é 1,5 mais, aí em decimal, isso aqui seria uma dízima, né? 0,33363, que é, né, se você fizer essa soma aqui, isso aqui, vamos colocar aproximado já? Aproximadamente 1,8, vamos dizer assim. Tá? Então, e você pode continuar fazendo isso, né? Aí os números aqui vão ser um pouco mais quebrados, né? Mas você ainda pode usar números decimais e ver aproximadamente o que dá em cada caso. Então, aqui, se você continuar fazendo esse processo e fizer uma tabelinha, e for, por exemplo, usando calculadora, você vai obter uma tabela assim. Ó. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns valores de n e o valor correspondente, né, da soma parcial até aquele n que você escolheu. Então, aqui os primeiros que nem a gente colocou, né? O n igual a 1 vale 1, o n igual a 2 vale 1,5, o n igual a 3 aproximadamente 1,8, 333, e assim vai. Se você for aumentando o n, e usar, por exemplo, um software, alguma coisa do tipo, você vai percebendo que esses números HNs, né, eles vão aumentando bem devagarzinho, tá? Podem perceber que a partir do 10 aqui, eu fui colocando vezes 10, né? 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, e você percebe que esses caras vão aumentando, super devagar, mas vão aumentando, tá? Então, diferente lá do primeiro,
você lá das potências de 2, em cada etapa ia aumentando, de fato ia aumentando, mas era um aumento que ficava controlado, né? Nenhum daqueles segmentos lá, quando você ia preenchendo aquelas somas, passava do 2. Aqui aparece um fenômeno um pouco diferente, parece que vai aumentando devagar, mas vai aumentando sem parar. E é o que acontece. Tá? Então, é um fato que a gente não vai demonstrar aqui hoje. Se você tomar a soma infinita dos termos 1 sobre n, ou seja, a série com termo geral 1 sobre n, que formalmente é o limite dessas somas parciais quando n tende a infinito, isso dá infinito. Tá? Então, por mais que em cada etapa você está somando cada vez menos, porque você vai diminuindo de fato, né? Em cada etapa você pega, por exemplo, você foi até 1/3, o próximo é 1/4, é um número que é menor do que todos os anteriores. Então, em cada etapa você vai somando cada vez menos. Só que esse cada vez menos não é o suficiente para que essa soma fique controlada e dê um número. Ela explode do mesmo jeito, tá? Então, essa é a chamada série harmônica, tá? Esses números HN, na literatura, em alguns lugares, vocês vão ver que eles se chamam de números harmônicos, tá? E o fato é que essa série é divergente, tá? Então, esse é o nome que uma série que dá infinito, né, ela recebe, a gente chama ela de, ou seja, é uma série. Então, só para dizer os nomes aqui, é uma série divergente. Ou seja, o limite das somas parciais não existe. Tá? Dar infinito é uma maneira de dizer que ela não existe. Já aqui no primeiro exemplo, então, para dar esse nome, o nome correspondente aqui, a gente diz que essa série. Vou usar o preto que eu estava usando aqui. Então, essa série, ela é. O nome que a gente dá para isso é convergente. Ou seja, o limite das somas parciais existe e dá um número real. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma série convergente e a série harmônica é um exemplo de uma série divergente. Tá? Então, esses são os primeiros nomes que eu queria dar aí. Então, primeiros exemplos de séries convergentes e divergentes. E guardem bem esses exemplos que a gente vai elaborar um pouco mais nesse assunto da próxima vez. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.